Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. E hoje nós vamos começar uma nova série, a série Provérbios. Não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios existe 31 capítulos, 40, 31 capítulos, um para cada dia do mês. Então hoje é dia 2, nós vamos começar pelo capítulo 2. Ontem foi dia primeiro, dia um. A gente teria lido o capítulo um. Nós não começamos ontem, então no dia 1º de junho nós vamos ler o capítulo um do livro de Provérbios. Vamos começar pelo capítulo 2. Um detalhe muito importante aqui é que o livro de Provérbios foi escrito pelo o rei Salomão, que é o homem mais sábio que pisou nessa terra, segundo a palavra de Deus. Eu acredito mesmo, né? Porque um rei que pegou um reino praticamente zerado, porque Davi tinha doado todo o ouro, toda a riqueza, os despojos de Israel inteiro, do seu reinado, para a construção do templo. Então o Salomão pegou um reino, não pegou quebrado, mas pegou zerado. O pai tinha doado tudo. Então ele começou praticamente do zero. E foi muito mais rico do que o pai. Porque ele teve sabedoria para negócios, expertise para fazer negociações recebida por Deus. Então esse livro contém segredos aqui, dicas, e acredito, eu costumo falar, né, que a Bíblia ela é um manual de instrução para a vida aqui na Terra. Tem gente que diz que não, que é um livro que conta a história de um pai que resgatou o filho, sem dúvida. Mas para mim, eu tenho a palavra de Deus como um manual. É aqui que eu tiro as minhas lições de éticas, de morais, as minhas lições de plantio, o que eu devo plantar na minha vida, não literalmente, mas eu estou dizendo como ações, como as minhas atitudes. Então, o livro de Provérbios, sendo escrito pelo homem mais sábio, aqui contém algo, você que fala assim, ah, mas eu não acredito em Deus. Se você ler o livro de Provérbios, você vai falar assim, ó, eu acreditando ou não acreditando em Deus. Aqui tem algo diferente. Por quê? Porque foi escrito pelo homem mais sábio, inspirado pela própria sabedoria, né? Então vamos lá, abre o capítulo 2. Eu não preparei aqui para colocar na tela, porque senão ia ficar muito capítulo aí, para colocar muitas páginas. O capítulo 2 é composto de 22 versículos, então ia ficar muita coisa para a gente colocar aqui e acabar, né, atrasando aqui o nosso programa. Abriu aí Provérbios 2? Se você não abriu, acompanha comigo aí, ó. Provérbio 2, versículo 1. Começa assim, ó. Filho meu, deixa eu aumentar aqui o. Eu estou no celular, eu tenho a Bíblia no celular. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra, que eu estou sem óculos. Tá perto, aumentei demais. Vamos lá. Salomão começa assim, ó. Lucros de uma vida sábia. Ó, já começa instruindo como ter lucro de uma vida sábia, ou seja, a riqueza ela vem através da sabedoria. Eu não sei se você concorda comigo, mas a riqueza não vem do tanto que você ganha. A riqueza ela vem da sabedoria que você tem para administrar seus ganhos. Porque, por exemplo, se uma pessoa ganha aí, como que a gente pode estabelecer um bom salário? Um prolabore. Um bom salário é, vamos dizer assim, se a pessoa ganha uns 20 mil reais hoje, o dólar está na casa dos 5 reais. 20 mil reais seria 4 mil dólares. É um bom salário? Na minha opinião, é excelente. Mas se ela gasta 25 a 30 mil, ah, mas como que gasta? Gasta. Gasta. Emocionalmente, se você deixar o seu emocional administrar as suas finanças, você comprar porque o vizinho comprou uma Ferrari, não, eu não posso ficar por baixo. Aí você vai lá e compra. Ou então vamos colocar um pouco, comprou uma BMW de 250 mil reais. O seu salário é 30 mil. Aí você vai lá e compra essa BMW para pagar aí 5, 6 mil por mês. Fora o IPVA. Aí vai viajar para Disney o vizinho. Ah, não, eu preciso ir também. Você vai indo, daqui a pouco você está devendo. Então o segredo não é o que ganha. O segredo é a sabedoria que você tem para administrar isso.
Então vamos lá, lucros de uma vida sábia. Versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós vamos lendo aqui e vamos explicando. Então, qual que é o princípio da sabedoria, do entendimento, do conhecimento e da inteligência? Todos nós, vamos partir de uma primícia, com uma pergunta. Todos nós somos inteligentes? Sim. Se não há um problema patológico cognitivo, entende-se que todos nós nascemos com inteligência. Uma coisa é você ter formação e instrução, e um ser mais instruído do que o outro, por classe econômica, por condições e oportunidades na vida, e outra coisa é a inteligência. Inteligência é o poder do raciocínio. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas que não têm instrução escolar e têm uma vida financeira mais bem sucedida do que uma pessoa que tem formação de faculdade acadêmica. Por que isso? Porque a inteligência, a sabedoria e quando se diz respeito a finanças, também entra os parâmetros de coragem, de resiliência, e isso nada tem a ver com formação acadêmica. Então, mas dentro aqui do que a palavra de Deus traz, se você quer, ó, se clamares por conhecimento, então, sabedoria, entendimento, conhecimento, se você buscar como tesouro escondido, então entenderá o temor do Senhor. Então, peraí. Então, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e a inteligência, ela vem pelo temor a Deus? É isso que Salomão está dizendo. Ó. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você ter temor ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar e temer, temor não é medo, aqui na semântica da palavra, não é medo. Aqui o Salomão coloca temor como prioridade. Deus é prioridade na minha vida. Eu tenho temor a Deus. Então eu não vou roubar porque eu tenho medo de ser preso. Até porque se fosse assim não ia ter ladrão. Eu não vou roubar porque eu não quero desagradar a Deus. Eu não vou roubar porque eu sei que isso vai me tirar. Então, porque eu temo ao Senhor, eu não roubo. Porque eu temo ao Senhor, eu não engano. E Provérbios tem vários versículos falando da balança desonesta, né? Então, assim, eu não vou fazer algo que eu sei que é errado, porque eu tenho temor ao Senhor. E esse é o princípio da sabedoria, do conhecimento, do entendimento e da inteligência. Então, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, quando eu entendo o temor do Senhor, entendo o temor a Deus, eu entendo que se eu colocar Ele como prioridade na minha vida, eu alcanço o temor dele e eu acho o conhecimento de quem Salomão está falando? O conhecimento de Deus. Nós lemos esses dias, no livro de Isaías, eu não lembro qual programa que foi, mas foi alguns programas para trás, no versículo de Isaías que diz: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos. Então, o conhecimento de Deus, ele está não sei quantas vezes acima do conhecimento humano, da sabedoria humana, até porque a sabedoria humana, e dizem Provérbios também, até em Eclesiastes, que a sabedoria que o homem tem veio de Deus. Ele ensina como plantar, como colher, qual época fazer isso. Todos os conhecimentos que o ser humano tem veio da parte de Deus, porque ele é o conhecimento. Nele está a sabedoria. Então, quando eu entendo o temor do Senhor, eu acho o conhecimento de Deus.
E aqui a gente pega o segredo de Salomão. Por que, que ele foi um homem mais bem sucedido da terra? Porque ele encontrou o conhecimento de Deus, que está acima de todo conhecimento. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Então a sabedoria vem de quem? A sabedoria, tem gente que confunde, né? Experiência com sabedoria. Ah, meu avô tem 80 anos, é um homem sábio. Não. Seu avô tem experiência. Seu avô tem conhecimento. Sabedoria é outra coisa. Conheço pessoas que com 50, 60 anos não têm sabedoria. Age como uma criança emocionalmente. Mas da onde vem a sabedoria? Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Opa! Ó, vamos lá, chama atenção. Ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria, para os retos. Então, se existe a verdadeira, tem a falsa, que é a sabedoria desse mundo. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E ele reserva essa verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Aqui não está dizendo para os perfeitos, porque perfeito só existe um, mas para os retos. Quem é os retos? Os retos é aquele que não é perfeito, mas erra querendo acertar. Ele erra querendo acertar. A intenção é de acertar. A intenção não é de mentir. Deu uma escorregada, menti, perdão, Senhor. Ah, mas você mentiu. Não, mas eu não queria ter mentido. Então você erra querendo acertar. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando você teme a Deus, você entende a justiça, o juízo, a equidade, você sai da iniquidade, e todas as boas veredas, ou seja, os bons caminhos, você tem direção para. Mas será que esse negócio vai valer a pena? Se você busca a sabedoria que vem da parte de Deus, você tem esse discernimento. Eu uma vez fui comprar um veículo, e aí esse veículo tinha. Estava pesquisando, queria comprar esse veículo, fui pesquisar e encontrei um anúncio que era mais ou menos o que? Uns 2, 3 mil. Uns 2, 3 mil reais mais barato. E aí aquilo me encheu os olhos, né? E aí eu chamei essa pessoa e conversa dali, conversa daqui. E aí essa pessoa, não, mas você tem que. Precisa, porque era sexta-feira, né? Precisa ser hoje. Você vem aqui e aí você traz em dinheiro, ou você faz o depósito. Porque aí no sábado a gente. Naquela época não era online, né? No sábado a gente vai no cartório. Eu falei, mas cartório de sábado? E aquele desespero para poder fechar o negócio naquele dia, na sexta-feira. E eu estava prestes, era em outra cidade, a 100 quilômetros daqui. E eu estava prestes a ir fechar o negócio. Poxa, 3 mil mais barato? O que, que eu fiz? Eu ajoelhei, Senhor, me guia, Senhor, me dá a direção. É para eu fazer esse negócio ou não é? É para eu comprar? Não é? Me dá a direção, Espírito Santo. Me guia, me direciona. Levantei, eu ajoelhei para orar, levantei e aí me veio na cabeça para eu pegar um endereço que essa pessoa tinha me passado para eu ir lá levar esse dinheiro e pesquisar no Google. Eu pesquisei, coloquei no Street Views, tinha lá um banner, se eu não me engano era um lava rápido, no endereço. Na verdade, o endereço ele dava para um terreno baldio em frente a esse estacionamento, desse lava rápido. E aí eu peguei esse telefone, entrei em contato com a pessoa, adicionei no WhatsApp, consegui falar com essa pessoa. E aí, só que isso era depois das 6 da tarde. Essa pessoa que estava conversando para vender esse veículo para mim parou de atender, não conversou mais comigo depois das 6 da tarde. E eu consegui falar no número que estava no banner. E aí eu descobri o quê?
que de fato esse veículo existia, ele pertencia à pessoa que estava lá, no endereço que o rapaz combinou comigo, mas o telefone do banner era uma moto na verdade, era desse rapaz. Resumindo a conversa, que eu descobri? Que era um golpe, que esse rapaz estava usando, essa pessoa estava usando o anúncio do dono da moto para poder aplicar golpes nas pessoas. A pessoa ia lá, levava esse dinheiro, eles rendiam, depois que fechasse, lógico, o estabelecimento ali, eles rendiam a pessoa e levavam o dinheiro embora. Então Deus evitou que eu caísse num golpe, perdesse o dinheiro que eu tinha, através do quê? Através da oração, através do temor ao Senhor. Meu Deus, me orienta, me guia para eu fazer isso. E aí, graças a Deus, eu não caí no golpe. Depois eu comprei essa moto em outro lugar, numa garagem, paguei o preço de mercado. E quando, aqui fica um parênteses, o negócio foi muito mais barato, abre o olho. Alguma coisa tem. Versículo 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos. Então, que Salomão, ele compara a sabedoria a andar nos caminhos retos, que a sabedoria Deus dá aos que andam no caminho reto. Então, se você andar com os que deixam a vereda da retidão para andar pelos caminhos escuros, você sai fora da sabedoria. Versículo 14. Que se alegram de fazer mal, então assim, ó, 13 para você entender. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, que se desviam nos seus caminhos. Para te afastar da mulher, aqui já é um outro, Salomão já dá uma outra abertura aqui, ó, um recado para os homens. Na verdade, hoje em dia, não só para os homens, né? Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Quando a gente lê aqui, se você vai acompanhar comigo aqui a série Provérbios, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual versículo te chamou mais atenção. O versículo que mais me chamou atenção aqui seria o versículo 20, para andares, não, 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Para, porque os retos habitarão. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu postei no Instagram, num outro Instagram, sem ser esse que a gente faz aqui esse trabalho. Eu tenho outro Instagram de música. E aí eu postei lá, né? Que todo mundo está ficando rico com coisa errada. Quando eu fizer, provavelmente Deus vai me usar de exemplo. Né? Eu coloquei esse viés de humor aí. Não, tem, não se confunda. Não interessa se o da direita está fazendo coisinha errada para ganhar dinheiro e não aconteceu nada. O da esquerda também. Os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, aqui lá em cima, que é um versículo que me chamou a atenção também, que Deus dá a sabedoria para os retos. Vamos ver se eu acho aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os. Aqui, ó. Versículo 7, que é um versículo que eu também colocaria nos comentários. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo
é para os que caminham na sinceridade. O escudo, ele protege, ele guarda. O escudo, ele não deixa você morrer, ele não deixa você ser atingido. Então ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, aquele que anda na retidão. Então você não perde nada em ser honesto, você não perde nada em ser verdadeiro, você não perde nada em ser sincero, você não perde nada. Tem um versículo, né, se eu não me engano é em Eclesiastes, que ele fala nos Salmos, para não atentar à vida dos ímpios, que mais cedo ou mais tarde eles vão ser arraigados da terra. Então você não perde nada em ser honesto, em ser justo. Ah, mas fulano tá fazendo coisinha errada e tá, olha só, comprou o carro. Você não perde nada em ser verdadeiro, em ser honesto, em andar na retidão. Porque Deus dá a sabedoria para você. Você vai vencer. Sua hora vai chegar. Eu ouvi esses dias, né? A gente tem que aprender a aplaudir a hora dos outros. Por quê? Porque o seu momento vai chegar. E existe um ensinamento muito bacana da PNL que eu aprendi, que quando você odeia, ou sente inveja, ou fica com raiva que alguém está conquistando, seja honestamente ou não, você registra no seu cérebro que a prosperidade, que a riqueza é algo negativo. Então você inconscientemente afasta cada vez mais a riqueza de você. Porque para o teu cérebro, ser rico é ruim, ter dinheiro é ruim. Por quê? Porque você fica com raiva. A raiva, o ódio, a inveja, ele é um sentimento negativo. A prosperidade, a riqueza, ela não é negativa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, o dinheiro é ferramenta. Eu costumo dizer, né? Ah, depois que inventaram o celular, as empresas não funcionam. Não, o funcionário não sai do celular, o colaborador está sempre. Celular não é uma porcaria. Não, celular não é porcaria. Eu vendo pelo celular. Eu ganho dinheiro, minha empresa movimenta através de aplicativo de mensagem. Então não é ruim. É uma ferramenta. Carro é bom ou é ruim? Ah, carro é bom, porque você vai trabalhar, mas e os acidentes que causam a morte com acidente de trânsito? Então o carro é um instrumento. É como você usa ele. Então o dinheiro é um instrumento. Como você usa ele é que vai determinar se ele foi usado para o bem ou para o mal. Então, o que eu quero que você saia daqui, dessa aula de hoje? Com esse versículo em mente. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Você não perde nada em andar na retidão, em ser honesto, em ser sincero com as pessoas, em andar na balança justa. Nada, 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 nada. E eu gostaria que você comentasse aqui qual que foi o versículo que te chamou a atenção. Nós vamos encerrar o nosso programa, vamos fazer uma oração para que o seu dia seja de fato iluminado. Eu não sei se você gostou aqui do cenário, deu uma mudadinha aqui, ó. Coloquei uma luzinha para mostrar aí, identificar que o nosso programa é a luz do dia. Eu vou pedir para fazer para pôr do lado de cá, alguma coisa indicando a luz do dia. Devagarzinho nós vamos ajeitando. E se você diz assim que esse vídeo tocou, esse programa tem te ajudado, compartilha com quem você acredita que vai ajudar ela também. Procura um lugarzinho reservado, vamos falar com Deus para encerrar o nosso programa. Senhor nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença, Pai. Nós aprendemos hoje que a verdadeira sabedoria o Senhor reserva para os retos e que o Senhor é escudo para os que caminham na sinceridade. E aprendemos também que a sabedoria, meu Pai, faz os retos habitar a terra. Que os íntegros vão permanecer nela. Meu Pai, aprendemos que a sabedoria vem do Senhor. Que o Senhor venha nos dirigir a cada escolha, a cada decisão. Nossa
sabemos que por dia nós fazemos mais de 30 mil escolhas diariamente. Desde a roupa que vamos vestir, o combustível que vamos abastecer o nosso carro, o que comer no café da manhã, o que fazer no jantar, o que preparar no jantar. São mais de 30 mil escolhas, decisões. Eu quero unir a minha fé com essa pessoa e te pedir que o Senhor venha nos instruir, nos direcionar em cada uma delas. Não temos tempo a perder e precisamos da tua sabedoria, da tua direção, do teu entendimento, do teu conhecimento. Que possamos elevar a nossa frequência nesse dia de hoje, nosso pensamento. Que o Senhor venha nos guiar. Repete assim comigo. Senhor, que o teu Espírito venha direcionar o meu espírito. Eu coloco o meu espírito à tua disposição. Que o teu Espírito governe o meu espírito. Instrua, direcione, comande. O meu espírito comanda minha alma. Que a minha alma venha sobressair sobre as minhas vontades. Que a minha alma venha ser comando para o meu corpo. Existe uma ordem e as minhas vontades não estão acima da minha alma, nem muito menos acima do meu espírito. O meu corpo é comandado pela minha alma, o meu corpo é governado pela minha alma, que é governado pelo meu espírito, que é comandado pelo seu Senhor. Se a sabedoria vem de ti, na tua palavra está escrito, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, nos dê sabedoria. Ela vale mais que o ouro, ela vale mais do que o ativo mais valioso dessa terra. Pedimos a tua sabedoria para negociar, pedimos a tua sabedoria para administrar as nossas emoções, te pedimos a tua sabedoria para criar nossos filhos, te pedimos a tua sabedoria para lidar com o nosso cônjuge, te pedimos a tua sabedoria para escolher um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada, te pedimos a tua sabedoria ao escolher um trabalho, te pedimos a tua sabedoria, o teu discernimento, para que não deixes o nosso pé tropeçar, os nossos pés tropeçar. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos, as minhas decisões, as minhas escolhas. E que essa paz que estou sentindo agora venha me acompanhar por todo o resto do meu dia. Eu te entrego o meu dia nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra os olhos, abra o sorriso. Estamos no fim do nosso programa. Eu espero você amanhã, no mesmo horário, ao meio-dia, no nosso A Luz do Dia. Vamos para cima junto. A hora é agora. Deus abençoe a todos.